Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu nunca sei como começar o vídeo. Eu sempre que eu falo, oi, gente, eu acho que eu tô super... Enfim, não sei. Mas oi, gente, tudo bom? Gente, vamos lá. O vídeo que eu vim gravar hoje, eu vim contar pra vocês uma história que um inscrito meu pediu, o Vinícius Lima. É isso mesmo, Vinícius Lima. Ele fez um comentário sobre um vídeo meu e ele falou que ele tá no processo pra tirar a CNH dele e ele pediu pra eu contar um pouquinho de como foi a minha experiência pra tirar minha CNH, minha carteira de motorista. E é muito engraçado porque a minha história pra tirar a CNH, ela não é comum. Ela não é. Mas vamos lá, eu não lembro exatamente de datas, dias certinho, mas foi assim. Eu não vou citar nome de ninguém e nem da autoescola, tá, galera? Porque eu não tô afim de processos. Mas vamos lá. Eu comecei Eu comecei a tirar carteira de motorista final do ano de 2015. Ali pra novembro, dezembro, eu não lembro exatamente quando que eu dei a entrada. Mas foi ali final do ano. Até aí tudo bem. Eu fiz as aulas teóricas, né? Tinha que ir na aula certinho, tinha que bater o ponto. No meio da aula, do nada tocava uma sirene e aí o sistema pedia algum aluno e esse aluno tinha que ir lá tirar uma foto e botar a biometria pra ver se ele realmente estava em aula. Então, assim, as aulas teóricas não tinha como burlar. Não podia faltar, não podia simplesmente o professor ir lá colocar presença e depois tu já ir pra prática. Não tinha. Tinha que todo dia lá botar o dedinho da tua biometria, chamada e tal. E tinha, se eu não me engano, uma chamada no início da aula, uma no meio, uma no final. E aí, no meio desses intervalos, o sistema do nada chamava alguém, precisava ir lá e botar a biometria pra ver se realmente ele estava em aula, tá? Então, foi bem ok. As aulas teóricas eram chatinhas, né? Porque eram muito repetitivas. A gente aprendia sobre as placas, sobre as normas de trânsito. Tinha bastante simulado. Porque antes de ir pra prática, depois das aulas teóricas, a gente tem que fazer uma prova escrita, né? E ali responder sobre normas, sobre placas, sobre as leis de trânsito. Então, tinha bastante simulado, bastante mesmo. Então, se nas suas aulas não tem, Vinícius, procura na internet. Mas foi muito tranquilo, tá? Foi muito tranquilo. Eu acho que a minha nota foi 7... Não, foi 9,75 a minha nota. Ou 9,25. Não lembro. Mas foi bem tranquilo. Foram questões que eu já tinha visto em aula. E graças a Deus eu sempre tive muita facilidade pra aprender, sabe? Isso também me ajudou na prática. Então, respire fundo na hora de fazer as provas, respire bem fundo, se tranquilize. Eu sei que às vezes não é muito fácil, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, então eu sei que não é fácil. Mas tente se acalmar ao máximo e pensar em tudo que você aprendeu na hora e vai dar tudo certo. E aí, tudo bem. Daí eu passei na teórica e vamos pra prática. Na minha primeira aula prática, eu não lembro quantas aulas eram. Não tenho a mínima ideia de quantas aulas eram de moto e de carro. Eu tirei carteira pra moto e carro. Então eu tinha que fazer os dois. Então eu tinha que fazer aula de manhã, tinha que fazer aula à tarde, tinha que fazer aula à noite. É obrigatório fazer aula à noite, né? Então, conforme o meu trabalho na época, eu fui organizando os horários e se eu pudesse eu fazia 2, 3 aulas no dia pra acabar rápido. Quando eu tinha tempo, assim, eu fazia... Às vezes eu ficava lá, fazia uma de moto e eu tinha que esperar 1 hora pra fazer de carro, mas eu esperava pra poder me livrar logo da autoescola. E então, daí eu fui pra aula prática. No meu primeiro dia de aula prática, já não era a instrutora que tinha me falado. Era um outro cara que era dono da autoescola, gerente, enfim. Foi ele que me deu a minha primeira aula prática. E foi muito boa. Ele falou pra mim todas as coisas do carro, assim, o que tinha no painel, que luz que acendia, que eu tinha que desligar o carro na hora, o que era freio de mão, o acelerador, a embreagem. Ele me explicou tudo, como ajustar o banco, os retrovisores, ele me ensinou tudo e fomos. E depois de um tempinho de aula, foi muito tranquilo. Eu não deixei o carro morrer, eu sempre lembro assim, nunca deixei. E ele perguntou, tu realmente nunca dirigiu na vida? E eu falei, não, nunca dirigi. Eu realmente nunca tinha dirigido, foi a primeira vez que eu tinha pego um carro na vida, pelo menos que eu me lembre.
E ele ficou tipo, não, tá muito boa. Pra uma primeira aula, pra quem nunca dirigiu, tá muito bom. E a gente ficou dando voltinhas, assim, num quarteirão bem tranquilo. E, tipo, foi super tranquilo. Na segunda aula também já tava top, foi com ele também. Eu acho que eu fiz umas 2 aulas com ele, com esse cara que era dono lá. E aí foi super ok. Depois foi uma outra pessoa. Depois já foi uma outra pessoa que eu não lembro quem. Porque a instrutora que era pra ser minha instrutora, ela tinha passado por uma queimadura na pele, um problema de saúde. Gente, não lembro ao certo, mas só sei que ela tava afastada. E eu fui fazendo aula com outras pessoas bem aleatórias. Às vezes as minhas aulas eram canceladas porque não tinha instrutor pra mim no horário. E no horário que tinha eu tava trabalhando, eu tava estudando, enfim. Eu tava já me irritando, assim, bem no início já do processo. Bem me irritando. Até que eu encontrei com a minha instrutora. Era uma pessoa bem querida, bem legal, mas ela era muito... Ela tinha alguma coisa, assim, meio espavanada, sabe? E daí daí a gente entrou no carro e tal, me arrumei ali, e ela não falou nada. Geralmente os instrutores vão falando, tipo, vai por ali, faz isso, faz aquilo. E ela falou, tipo, tu sabe dirigir já? E eu fiquei, tipo, já. Daí ela assim, então vai. Daí eu fiquei, tipo... Tá, né? Então eu vou. Aí eu fui fazendo, ela não foi falando nada, só foi ficando com papel, mexia no celular. E eu fui indo, fui fazendo as coisas. Às vezes ela mandava entrar numa rua e tal, e eu dava seta, tudo certinho, ela não falava nada. E foi umas 3 aulas assim. Ela não me ensinou a andar em morros. Então eu tenho muito medo de ter que parar em morros, a fazer aquele negocinho da embreagem, acelerador. Eu sei como faz, mas eu tenho medo de fazer e na hora de fazer eu não consigo. Então eu evito morros por conta disso, porque eu não tive aulas pra isso. E aí depois de um tempo, assim, a gente foi conversando, foi criando ali uma amizade de aula. Não uma amizade pra vida, uma amizade de aula. E, gente, a minha instrutora era drogada. Ela era drogada. Infelizmente ela era drogada. Eu acho que ela nem trabalha mais lá naquela autoescola, mas enfim, eu também nunca mais ouvi falar da vida dela. E ela me fazia, ela me levava pra umas ruas meio loucas, onde ela pegava droga. Ela pegava droga, ela vivia brigando com o namorado no telefone por conta disso. Teve uma vez que, algumas vezes, ela me levou na casa dela, porque ela queria fumar. Mas não era só fumar, gente. Ela usava outras coisas mais pesadas. Mas enfim, eu não vou ficar entrando muito nesse assunto. E ela me levava pra casa dela pra fumar, pra usar o banheiro, ou só pra ir em casa, E tipo assim, a casa dela, gente, era horrível. Horrível, de suja, de desorganizada. Era horrível, horrível. Era uma pessoa que, infelizmente, estava totalmente viciada em droga e eu acho que era bem louca, assim, sabe? E, então, assim, eu julgo como primeiras aulas só as primeiras aulas que eu tive com os outros instrutores. Porque com ela não me ensinou nada. Ela só fazia as corridas pra dar quilometragem, o horário da aula e deu, sabe? Tanto é que ela não me ensinou a estacionar, ela não me ensinou a subir morros, ela não... E na época, como eu era muito novinha, eu tinha recém feito 18, eu também não tinha muita noção, assim, das coisas, sabe? Então eu não questionei. E ela não me ensinou nada. E aí, tanto é que depois ela deu umas aulas pra mim, e depois eu acho que as 5 últimas aulas já não era mais ela. Já era uma outra pessoa, porque eu acho que teve reclamações dela na escola. E já era uma outra pessoa que me ensinou. Aí tive aula com outro cara que eu não me lembro o nome, né? E aí ele me ensinou a fazer baliza, a estacionar, no caso. E teve outra coisa que ele me ensinou, eu não lembro. Mas, tipo assim, as minhas últimas 5 aulas foram só pra aprender a estacionar, porque nenhuma das outras aulas ela tinha me ensinado. E eu tinha que fazer a prova. E as aulas de moto foram tranquilas. As aulas de moto foram tudo certinha. Não tive nenhum problema, assim. Sempre que eu fui lá, o instrutor tava lá, as motos estavam lá. E foi bem tranquilo as aulas de moto. Só que eu tinha muito medo. As primeiras aulas, assim, de moto, eu tive que fazer com alguém me segurando atrás, porque há um tempo eu já andava de bis.
mesmo sem carteira. Andava às vezes, mas era bem, tipo, não era uma coisa todo dia. Era, tipo, às vezes pegava bis, meu ex-namorado, pra ir na padaria, essas coisas assim, tá? Eu não andava direto. Era, tipo, aprendi, mas... Enfim, teve uma vez que eu caí. Eu caí numa curva porque a pista tava cheia. Tinha um caminhão de óleo na nossa frente. Tava eu e minha tia ainda. E aí ele foi soltando óleo, tipo, começou a vazar muito óleo. E aí a gente foi e escorregou. Daí a gente caiu e eu fiquei com trauma disso. Então eu tenho muito medo de curva até hoje. Sempre que eu vou fazer curva, eu reduzo a velocidade mais do que eu devo. Porque eu tenho medo, mas enfim. Às vezes eu esqueço disso, mas se eu tô consciente ali, eu reduzo bastante. E, enfim. E aí, nas primeiras aulas, ela teve que me segurar, assim, atrás pra eu me sentir segura. Mas depois foi tudo tranquilo. E, então, as minhas aulas de práticas de carro foram esse rolê todo, gente. Foram esse rolê todo. E tanto é que no dia que eu fui fazer a prova, tipo assim, acabaram as aulas, eu fui no dia pra fazer o teste. Eu fiz o teste de moto, fiz tudo certinho, passei. Aí eu voltei pra dentro onde estavam as outras meninas e tinha uns caras também, mas era mais meninas, pra fazer a prova de carro e as meninas, tipo, passando, assim, o passo a passo do que elas tinham que fazer pra não errar. E aí uma delas falou assim, ai gente, não esquece de na sinaleira puxar o freio de mão e botar no ponto morto pra dar uma descansada. E meu instrutor falou que se não fizer isso vai rodar. E eu fiquei tipo, quê? Amada? Aí ela assim, eu falei, gente, nunca fiz isso, a minha instrutora nunca falou, ninguém nunca me falou isso. Pelo amor de Deus! E se eu não conseguir engatar a marcha depois, o que eu vou fazer da vida? Sabe? E se eu não souber quanto tempo o sinal tá fechado, como é que eu vou calcular o tempo ali de fazer as coisas? E eu fiquei com isso na cabeça, gente. E aí eu tava super tranquila e aí eu fiquei super nervosa. Mas aí fui. Eu entrei no carro... E aí eu coloquei o cinto, arrumei o retrovisor, arrumei o banco e o policial que tava comigo, o cara que faz as coisas, não botou o cinto. Aí eu olhei pra ele e fiquei tipo, o senhor pode colocar o cinto, por favor? Aí ele ficou tipo assim, um testezinho, sabe? Aí eu fiquei tipo, pelo amor de Deus. Eu tava numa vaga, aí eu tinha que estacionar primeiro, né? Eu tinha que primeiro fazer a baliza. Daí ele falou, tá, pode estacionar. Ele disse, pode. Ele foi muito querido, tá? Eu tava super nervosa, eu botei a mão no volante, eu tava, tipo, tremendo. Aí ele falou, Grace, respira, começa quando tu achar necessário, tá tudo bem? Aí eu respirei, tal, liguei o carro, liguei o farol. Daí ele falou, eu quero que tu estacione. Depois que tu estacionar, se tu estacionar certo, a gente vai pra rua. Tipo assim, estacionar errado já roda, né? E aí, gente, fui fazer a baliza. Só que o carro que eu fui fazer a baliza não foi o mesmo carro que eu fui fazer a prova, se eu não me engano. Os cones estavam em um lugar diferente, porque eu estacionei. Porque quando eu aprendi a fazer a baliza, eu aprendi como? A olhar as letrinhas que tinham no vidro, né? Porque a carro de autoescola tem sempre um monte de coisa escrita. E, gente, não estava encaixando o cone nas letrinhas. E eu tive que estacionar. E eu estacionei. Aí ele falou assim, ele abriu a porta, ele falou, tá um pouquinho longe, deixa mais perto. Gente, ali, eu digo pra vocês que eu não... Tipo assim, foi um misto de raiva e nervosismo, que eu peguei, pá, fiz bem rapidinho, estacionei, daí ele me olhou assim, dele, ótimo, vamos pra rua. Aí fomos pra rua, e gente, eu só pensava assim, ó, não me leva pra uma sinaleira, não me leva pra uma sinaleira, não me leva pra uma sinaleira! Ele me levou pra uma sinaleira. Quando ele levou pra sinaleira, eu pensei, ok, puxa o freio de mão, deixa no ponto morto, larga tudo. Gente, assim eu fiz, mas eu tava super nervosa. Quando o sinal abriu, tinha uns carros na minha frente, então deu tempo de eu baixar o freio de mão, pá, engatar a primeira e fui. Cheguei na autoescola, daí perguntei pra ele se eu deixava o carro dentro da vaga ou se deixava na rua. Ele não pode deixar na rua. E eu fiquei, tipo, olhando pra ele, tipo assim, passei. Aí eu assim, tu já vai me... Aí eu perguntei, o senhor já vai me falar se eu passei agora? Dele, não, agora não. Aí eu fiquei, tipo... Daí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí depois, deu uns 10 minutos, e aí o outro instrutor já está... Aí eu vi umas meninas comemorando, porque o outro instrutor já tava falando na hora se elas passavam ou não. Aí eles conversaram entre si, aí o que tava comigo, que eu não lembro o nome, ele falou, já tá... então, como todo mundo tá falando, que foi que já fez aula que eu vou falar. E eu fui aprovada. Eu fui aprovada de primeira, e eu peguei minha carteira no dia 22 de março... ou 16 de março. Ai, tá longe agora, mas eu não lembro. De 2016. E agora em novembro eu tenho que renovar, porque vão fazer 5 anos. Vão fazer a minha validade da minha carteira e agora em novembro eu já vou ter que renovar.
E é isso, gente. E é isso. Daí eu lembro que, cara, pra pegar minha carteira, eu gastei 3 passagens de ônibus no mesmo dia. Por quê? Porque eu ia trabalhar de ônibus. Então eu pagava uma passagem pra ir trabalhar e a outra pra ir embora. E, e aí, tipo assim, ó, fui trabalhar. E tava esperando o ônibus pra ir embora. Quando eu tava no ônibus, eu trabalhava e o meu ônibus passava pela frente da autoescola. E aí eu tinha acabado de embarcar no ônibus pra ir embora. E me ligaram, Grace, tua carteira já tá pronta, só pra passar na autoescola pra pegar a gente. Desembarquei na frente da autoescola, peguei a carteira e aí paguei outra passagem pra ir embora. Eu tive que esperar um tempão o outro ônibus, mas enfim. Aí cheguei em casa, toda felizona. Eu lembro que na época meu padrasto, ele e minha mãe, ou a gente ia sair pra comer, alguma coisa assim. E ele falou que tinha que abastecer primeiro. E eu tipo, deixa eu ir abastecer. Daí fui. Mas eu tava tão nervosa que eu deixei o carro apagar um monte de vezes lá em casa. Mas depois, assim, eu fui sempre andando de carro. No início eu era muito medrosa, tinha medo. Hoje em dia é super tranquilo. É super tranquilo, mas hoje em dia eu ando de moto. E o Vinícius também perguntou como que foi o processo pra eu comprar a moto. A moto não é minha, tá? A moto não é minha, ela é da minha mãe. Só que a minha mãe não usa e ela deixa comigo pra eu usar, o que é uma mão na roda, porque eu preciso muito. Só que eu tô vendo pra comprar ela. Eu tô vendo pra comprar ela e tal, e eu acho que vai dar certo. Mas ela me ajuda muito, Vinícius. Só que assim, a processo pra comprar, o negócio é guardar um dinheiro, ou se tu tens um cartão de... pelo menos aqui na minha cidade, se tu tens um cartão de crédito com bastante limite, eles parcelam no cartão a moto e não cobram juros. Isso é muito legal, porque financiamento, essas coisas cobram muito juros, né? Mas assim, a moto é tudo. E aí, meu amigo sempre ri quando eu vou no mercado, tipo, que eu compro muita coisa, ele pergunta, como é que tu consegue enfiar tanta coisa nessa moto? É que eu botei um baú nela, eu botei uma caixa, então além do baú que é dentro da moto, da bis, eu botei um baú atrás também, que me ajuda muito a levar as coisas pra onde eu for. Então é isso. Essa é a minha história de como foi pra tirar minha CNH, foi um pouco turbulenta, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se gostou das histórias, e quiser que eu traga mais histórias aqui, tem umas histórias bem loucas da minha vida, comenta aqui, que daí eu posso gravar mais vídeos assim, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, um ótimo dia, uma ótima semana. Não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas... deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.